boa tarde a todos. Agradecer aqui mais uma vez a Deus, estamos aqui em nome aqui da minha nova colega vereadora Deusa, Saulo, os pares aqui na mesa, em nome da minha nova colega vereadora Liliane, Saulo, aqui os outros novos colegas, Dona Cleide, Portal JT, RO 463, Aline, seu Natalino, secretário Marino, ali o Alvino, meu novo colega lá também, juntamente, aí Gilmar, parabéns por estar aqui. Quero aqui também te parabenizar pela coragem de colocar aí seu nome à disposição aí da população de Jorge Teixeira, Abel, enfim, a outra menina que se sinta à vontade. Então, pela coragem de colocar o nome e também dizer todo cidadão de Jorge Teixeira que vota, que tem título, que está em dias com a justiça eleitoral, tem o direito de colocar seu nome e ser apreciado pela população de Jorge Teixeira. E você está aí, colocou, tem críticas, mas que Deus te abençoe no seu sonho e tem que lutar mesmo. Quem não sonha, não corre atrás, não chega onde quer chegar. Enfim, o que me traz aqui também nessa sessão hoje, nesse público aqui para falar, é também dizer, meu novo colega Valdo Siqueira, que foi uma luta sim daquela praça, está lá em Colina Verde, para lá as pessoas ir à noite, ou de dia mesmo, lá visitá-lo, porque foi uma luta sim, para conseguir aquilo lá. Foi uma luta, foi divergência, mas a gente pensou, a oposição pensou no município de Jorge Teixeira. Tem ideias que às vezes não concordam, mas às vezes a gente chega num bom senso. E hoje de manhã, conversando, contando ao ex-deputado Moreira Mendes por telefone, e ele nos também garantiu que ainda tem uma carretinha lá para a gente buscar para a associação, e inclusive virá, que tem a obrigação lá de fazer um churrasco, e ele virá e a gente vai visitar a praça e depois vai até a rádio para ele falar para a população de Jorge Teixeira. Enfim, povo de Colina Verde está de parabéns. No mais, quero aqui dizer, e segunda-feira, quando nós estávamos aqui, chegou lá de Colina Verde um cidadão com a sua esposa e um menino que tem problemas, né, de saúde, inclusive já tive, teve uma sobrinha que teve aquele mesmo problema e perdimos. Mas eu sempre digo, ninguém quer na família, às vezes, ter uma pessoa, né, com paralisia daquela forma, ninguém quer. E quando eu vi aquele cidadão chegar ali, reclamando, que já tinha vindo 3 vezes para buscar um medicamento controlado do filho dele, que ele veio abaixo de chuva, chegava ali o secretário, pessoas, não, pode voltar amanhã, você vem. Chegava ali e não tinha. Aquele coitado da Marina ficou aí desesperado, meu ali estava a vereadora Deusa, a vereadora Nalva, o vereador Negro, e a gente ligava para o secretário, e o secretário não atendia. Eu disse ao vereador Negro, quem sabe Vossa Excelência ligando ele atende. E aí ele atendeu. E eu disse a ele, Wilson, eu vou levar esse cidadão na sua casa para pousar lá, até amanhã cedo você arrumar o medicamento que você prometeu. Então, quando eu falei que nós ia levar para casa dele, não, pode levar até o hospital que nós vamos resolver. E aí ele esteve aqui de moto para ter o Broma, para lá, para buscar o medicamento, que aqui não tinha. E aí, dona Cleide,
Eu estive aqui na quinta-feira, na sexta, eu estive com uma pessoa, né, ali no Banco do Brasil, e essa pessoa me disse: vereador, o que você fizeram com o secretário não se faz. O que vocês fizeram com ele, fazer ele ir abaixo de chuva para Teobroma buscar medicamento. Eu olhei para ela assim e disse: minha senhora, se a senhora fosse vereadora, chegasse um cidadão daquela situação, o que você faria? Eu não sei o que a senhora tem que está puxando aí o saco dele, que eu já falei português claro. Agora, se a senhora tivesse uma pessoa na família, ninguém quer ter não. Eu duvido que a senhora ia estar dessa situação defendendo ele, porque ele ganha para isso, para não deixar faltar. Mas ele tem pouco tempo ali. Eu falei: minha senhora, a partir do dia que eu caso uma viúva, eu assumo, a responsabilidade é minha. E ele fez 3 vezes aquele cidadão vir de palhaço aí atrás do remédio. Daí ela disse: mas isso eu não sabia. Pois então se informe. Agora, se a senhora disse que não quer ser política nem nada para não depender disso, de forma alguma essas pessoas que a senhora está aí citando, quem sabe, se Deus não pesar a mão, e a senhora ainda não poderá ter um igual. E lembre-se do que eu estou falando aqui. Então, falta sim, senhor, falta mais coerência ali com o nosso secretário de saúde. Também no sábado tinha várias pessoas ali que tinham marcado ultrassom. Vieram ali, inclusive tinha um curso ali da nossa comunidade, das pessoas das comunidades, e vieram para fazer o ultrassom. Chegaram ali, o médico não vem. Comentários e comentários foram embora revoltados. E aí vou investigar mais isso para ver o que está havendo disso, ver o que está faltando. O médico tem algum motivo de deixar não vir para fazer ali o ultrassom. E isso que eu estou falando aqui, vou me aprofundar mais nesse sentido, para poder dizer aí a nossa população de Jorge Teixeira. E às vezes, Gilmar, às vezes é isso, que às vezes até hoje foi falado na rádio, que não acredita nessa pesquisa. Eu tenho certeza que você não mandou fazer. E aí às vezes é isso, que as pessoas vêm e chegam fazendo pesquisa e a pessoa fala, porque já está revoltado, às vezes quer mudança da situação do município por causa do descaso, por causa da situação que está levando aí. E não é obras, não é só fazer obras e obras, mas a população está atenta em nós políticos para que fazemos mais o dever de casa. Mas é bom, quero aqui também dizer a minha nobre colega presidenta desta casa, que já cobrei várias vezes aqui e fizemos aqui um requerimento, eu e a vereadora Nalva e a vereadora Liliana e a vereadora Neuza, pedindo os contratos que tem essa casa, e parece que são os negados, até porque de segunda passada arruma aqui quinta, de quinta passou para hoje, e até o momento, seu voto, eu não recebi. E isso vai deixando a gente constrangido, porque nós fazemos aqui parte da mesa e não precisamos de tanta humilhação para ver o contrato que é feito nesta casa. Simplesmente queremos ver para que se está dentro da legalidade, para podermos se manifestar favorável ao contrário. Agora não podemos de maneira alguma ali ser impedido de verificar os contratos desta casa. Por não, Você é parte, não, colega. Em momento algum, a Vossa Excelência está sendo impedido de olhar qualquer contrato aqui nessa casa de lei. É só se dirigir ao secretário que ele vai dispor os processos para a Vossa Excelência. Em momento algum. Eu acho que a Vossa Excelência tem que pensar muito bem no que fala. Então eu não entendo o que está acontecendo,
Eu não entendo o que está acontecendo, presidente. Porque várias vezes até hoje, inclusive, estava o doutor, nosso jurídico desta casa, fui até lá e novamente pedi e não fui atendido. Então eu acredito que às vezes não está havendo entre Vossa Excelência e o secretário ali uma conversa para que se haja um entendimento. Às vezes não é a minha parte, às vezes é da parte de Vossa Excelência com ele, porque tenho ido lá pedir sim, e que me entregue, inclusive vou ao Ministério Público, não vou deixar sem ir lá, porque nós não podemos aqui ficar impedido de ver, porque aí eu não entendo. O secretário não aguenta aí que eu vou ver, aí não adianta, às vezes comigo não, porque eu vou procurar os direitos sim. E muito obrigado a todos, e fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia. Com o uso da palavra